Em 1999, um filme chegou e fez uma pergunta que, olha, ecoa até hoje. E se a nossa realidade não for bem real? Hoje, a gente não vai só revisitar The Matrix, a gente vai desconstruir o código dele para entender por que, mais de 2 décadas depois, ele ainda define o jeito que a gente olha para o mundo, para a tecnologia e, claro, para a verdade. E no meio disso tudo, a gente encontra Thomas Anderson, que vive uma vida dupla. De dia, ele é um programador preso num cubículo sem alma. Mas à noite, ele é o hacker Neo, procurando respostas para perguntas que ele nem sabe direito como fazer. É o que o Morpheus mais tarde vai chamar de uma farpa na mente, sabe? Aquela sensação insistente, irritante, de que o mundo ao redor é só uma fachada. E é essa sensação de que tem alguma coisa errada que move ele. Uma mensagem misteriosa na tela do computador: siga o coelho branco. Tira ele do mundo digital e o joga no submundo dos clubes. É lá que ele encontra a lendária hacker Trinity. E é ela quem sussurra o nome que não sai da cabeça dele: Morpheus. A toca do coelho tá se abrindo. Essa é a pergunta que consome o Neo. Não é uma coisa que dá pra ver ou tocar, mas ele se sente em todo lugar, como se fosse uma prisão pra mente dele. E essa busca desesperada por uma resposta coloca ele cara a cara com o Morpheus, um cara que não promete respostas fáceis, mas sim a única coisa que o Neo realmente quer: a verdade. E essa busca toda pela verdade leva a gente para um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Não é uma luta com armas, não. É uma escolha simples, entre duas pílulas. Uma escolha que, no fundo, representa a maior de todas as decisões: viver na ignorância feliz ou encarar a dor da realidade. A escolha é bem clara. A pílula azul, ela promete a calma do esquecimento. Sabe, o conforto de uma mentira bem contada. Já a vermelha simboliza o perigo, a paixão, a realidade nua e crua. O Morpheus não está oferecendo uma resposta para o Neo. Ele está oferecendo um portal e a liberdade de escolher se vai atravessar ou não. E claro, o Neo escolhe a pílula vermelha. É um ato de fé, um ponto sem retorno. A decisão dele de abraçar a verdade, por mais terrível que ela seja, literalmente faz com que o mundo que ele conhecia se desfaça ao redor dele, pixel por pixel. E a verdade que ele descobre é mais aterrorizante do que qualquer pesadelo que ele pudesse ter. Agora, vamos com ele para o outro lado do espelho, porque o Morpheus chama de o deserto do real. O primeiro choque é o tempo. Não é 1999. Na verdade, é quase 200 anos no futuro, lá por 2199. O Neo acorda pelado, fraco, coberto por uma gosma dentro de uma cápsula, com capos entrando em cada parte do corpo dele. E quando ele olha ao redor, ele não vê uma cidade, ele vê uma colheita. Uma colheita infinita de seres humanos, cada um na sua cápsula, até onde a vista alcança. O Morpheus, então, revela a história sombria por trás de tudo isso. A humanidade criou a inteligência artificial e, logo depois, entrou em guerra com a própria criação. Num ato de desespero para cortar a energia solar das máquinas, os humanos queimaram o céu, cobrindo o planeta com nuvens escuras. Mas as máquinas, espertas e cruéis, encontraram uma fonte de energia alternativa e abundante: nós, a própria humanidade. Bem-vindo ao deserto do real. Essa frase é assustadora, né? E resume perfeitamente o novo mundo do Neo. A realidade que ele conhecia era só um sonho. A realidade de verdade é uma paisagem de ruínas escuras, onde os últimos humanos livres se escondem na cidade subterrânea de Zion, lutando uma guerra secreta nas sombras da simulação. Mas veja bem, The Matrix é muito mais do que só robôs e lutas de Kung Fu. É um filme construído em cima de séculos de pensamento filosófico. Então agora vamos decodificar algumas das grandes ideias que formam o código-fonte dessa história. A estrutura principal do filme é basicamente uma releitura genial da alegoria da Caverna de Platão, escrita há mais de 2000 anos. Os humanos nas cápsulas são como os prisioneiros, que olham para as sombras na parede e acham que aquilo é a realidade. O Neo é o prisioneiro que consegue escapar e ver a luz do sol. Uma verdade tão forte, tão chocante, que no começo é quase insuportável de tão dolorosa. O filme basicamente diz que talvez todos nós estejamos nessa caverna, e a maioria nem desconfia. O filme também bebe muito da fonte do filósofo Jean Baudrillard e da sua ideia de simulacro. Pensa assim, um mapa não é o território, certo? Mas e se o mapa ficasse tão perfeito, tão imersivo que todo mundo esquecesse que o território real um dia existiu? A Matrix é exatamente isso.
o simulacro supremo, uma cópia da realidade tão perfeita que substituiu o original, prendendo a humanidade inteira numa ilusão digital. E essa cena, com o Cypher, ilustra perfeitamente o poder de sedução dessa simulação. O Cypher sabe que o Biff não é real, mas para ele a ilusão é melhor. Ele escolhe a mentira confortável em vez da verdade difícil. Ele personifica a ideia assustadora de que, se tivessem a chance, muitas pessoas escolheriam sim a pílula azul. Mas escapar da Matrix é só o primeiro passo. A verdadeira jornada do Neo é sobre transcender a Matrix. Vamos ver como ele passa de um prisioneiro libertado para o mestre da sua própria prisão. Essa aqui talvez seja a lição mais profunda que o Neo aprende, e de uma fonte bem inesperada. As leis da física dentro da Matrix não são leis de verdade, são só linhas de código. E qualquer código pode ser reescrito. A chave para entortar a colher não é focar na colher, mas em si mesmo. O poder não vem de fora, vem de uma mudança total na percepção de si mesmo. O arco do Neo, então, é uma jornada de autodescoberta em 4 etapas. Começa com a dúvida, mesmo depois do que o oráculo diz a ele. Depois vem a fé, quando ele arrisca tudo para salvar o Morpheus, agindo por pura crença. E isso leva à autoconfiança, aquele momento incrível em que ele para as balas e vê o código. E, por fim, a ascensão, onde ele se torna de fato o escolhido, não porque alguém disse, mas porque ele finalmente sabe que é. E para dar um peso ainda mais mítico a essa jornada, a história é cheia de alegorias religiosas bem fortes. Neo é claramente uma figura de Cristo, um salvador que foi profetizado, que morre, é ressuscitado pelo amor e pela fé de Trinity e ascende com o poder de refazer o mundo. Isso eleva a história de um simples conto de ficção científica para uma parábola moderna. Então, tudo isso nos leva de volta à pergunta inicial. Por que um filme de 1999 ainda é tão relevante e tão forte hoje em dia? Qual é um código duradouro que The Matrix deixou na nossa cultura? Resumindo, The Matrix foi um verdadeiro reset cultural. O estilo visual do bullet time aos sobretudos de couro redefiniu o cinema de ação. Mas, mais importante que isso, ele capturou perfeitamente a ansiedade do final dos anos 90, quando a internet estava explodindo e todo mundo começava a se perguntar sobre o futuro digital que a gente estava construindo. E isso nos leva à reflexão final. Hoje, a gente vive mergulhado em feeds de redes sociais, realidades virtuais e inteligências artificiais que ficam mais espertas a cada dia. A linha entre o que é real e o que é simulação está mais fina do que nunca. A pergunta que The Matrix nos fez lá em 1999 não é mais só uma hipótese. É uma pergunta que a gente responde todo dia, com cada clique. Em qual realidade estamos escolhendo viver?